Bem, boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma vez os nossos estudos, agradecendo a Deus, a Jesus e aos espíritos que nos cercam por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom, vamos pegar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Instrução dos Espíritos, a afabilidade e a doçura. Lázaro, Paris, 1861. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas de sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências. A educação e a vivência do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos a cuja fingida bondade nada mais é do que uma máscara para o exterior, uma roupagem, uma aparência bem talhada e calculada disfarça as deformidades escondidas. O mundo está repleto de pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são mansas sob a condição de nada lhes machucar, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, se transforma em dardo envenenado quando estão por trás. A essa classe pertencem ainda aqueles homens benignos por fora e que, tiranos domésticos, fazem sua família e seus subordinados sofrer com o peso do seu orgulho e da sua tirania, querendo compensar assim o constrangimento a que se submetem fora de casa. Não ousando agir autoritariamente com estranhos que os recolocariam no seu lugar. Querem, pelo menos, ser temidos pelos que não podem resistir-lhes. Sua vaidade alegra-se por poderem dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem se lembrar de que poderiam acrescentar com mais razão: e sou detestado. Não basta que os lábios falem leite e mel, se o coração nada tem a ver com isso. Trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se contradiz. É o mesmo sempre diante do mundo e da intimidade. Ele sabe, aliás, que pode enganar os homens pelas aparências, mas não pode enganar a Deus. Bom, tá, isso no mundo está cheio de pessoas assim, né? Que se mostram de uma maneira, mas na realidade, quando podem mostrar as garras, se modificam completamente, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer sempre um exame de consciência para ver se a gente não está inserido em alguma dessas situações, né? Às vezes a gente está inserido numa situação dessa com um irmão, com uma irmã, com a esposa, com o marido, com a pessoa que trabalha na nossa casa e assim por diante, né? Porque nós devemos tratar todos da mesma maneira, né? Todos devem sentar à mesa da mesma forma, né? Que a gente tem uma faxineira uma vez por semana, então quando a gente vai almoçar, ela senta na mesa com a gente. Então a gente tem que tratar todos de igual forma. Bom, alguém quer acrescentar alguma coisa? Vocês viram que eu estou ainda meio, né? Mas vamos lá, né? Nós vamos iniciar aqui o capítulo 12.
ele chama excursão de adestramento, fazendo sempre a mesma história, né? Eu vou lendo, se alguém tiver alguma dúvida, pergunte. Ou se alguém quiser acrescentar alguma coisa do que eu falei, fique à vontade, tá? Então vamos lá. Excursão de adestramento. Nosso orientador sediara-nos a tarefa na casa transitória de Fabiano, deliberando, porém, que as nossas atividades na crosta tomassem como ponto de referência o lar coletivo de Adelaide, onde realmente os fatores espirituais eram mais valiosos. Aqui, esclarecera-nos de início, nos sentíramos à vontade. A organização é campo propício às melhores semeaduras do espírito e oferece-nos tranquilidade e segurança. Permaneceremos em comunicação contínua com o abrigo de Fabiano, para onde conduziremos os recém-desencarnados e condensaremos todas as atividades possíveis concernentes aos outros amigos nesta amorosa fundação. De fato, aquele refúgio de fraternidade legítima era, sem dúvida, vasto celeiro de bens. Diversas entidades amigas operavam na instituição, prestando assistência e cuidados. Encontrava ali um dos raros edifícios da crosta de tão largas proporções, sem criaturas perversas da esfera invisível. Semelhando-se à casa transitória de onde vínhamos, a vigilância funcionava severa. Fôramos defrontados por vários sofredores, criaturas de bons sentimentos, que penetravam o asilo com prévia autorização, né? Então, lembrar que sempre nos lugares que são, por exemplo, que nem a casa transitória, o nosso lar, numa série de lugares, os espíritos mais difíceis ou sofredores só entram com autorização, tá? Enquanto o assistente se demorava em palestra com o dedicado Bezerra, tivemos permissão para visitar as dependências. O padre Hipólito, Luciana e eu, em companhia de Irene, jovem colaboradora espiritual da casa, pusemos-nos em ação. Em todos os compartimentos havia luz de nosso plano, indicando a abundância dos pensamentos salutares e construtivos de todas as mentes que ali se entrelaçavam na mesma comunhão de ideal. Chegados à sala das reuniões populares, nossa amiguinha explicou: esta é a região do abrigo em que nos força a serviço mais árduo, receptáculos das emanações mentais e dos pedidos silenciosos de toda a gente que nos visita em assembleias públicas, somos obrigados, depois de cada sessão, a minuciosa atividade de limpeza, né? Bom, então, eles estão numa casa espírita, né? E aí, o que acontece? Eles, após os trabalhos serem realizados, os, os encarnados, né, contaminam o ambiente, como sempre. E aí eles precisam fazer essas atividades de limpeza para tirar os miasmas, né? Chama miasmas, para quem não sabe, né? A gente vai deixando os nossos pensamentos nesses lugares, eles ficam até grudados nas paredes. Como sabem, os pensamentos exercem vigoroso contágio e faz imprescindível isolar os prestimosos colaboradores da nossa tarefa, livrando-os de certos princípios destruidores ou dissolventes. Tentando intensificar a conversação esclarecedora, aduzi: imagino a extensão dos afazeres. Há suficiente pessoal na colaboração? Sim, respondeu a legião de colaboradores não é pequena. Somos levados a servir dia e noite em turmas alternadas. Temos sessões de assistência aos adultos e às criancinhas. Vislumbrava ali, porém, tão grande número de trabalhadores do nosso plano que, por momentos, graves reflexões me afloraram ao cérebro.
tanta gente a contribuir, apenas no sentido de amparar algumas dezenas de crianças desfavorecidas no campo material, estabelecia paralelo entre a fundação de Adelaide e a casa transitória de Fabiano, notando singular diferença. Lá, os rigorosos serviços de sentinela, os gestos de energia, a atenção do pessoal, verificavam-se em virtude das necessidades inadiáveis de certas quantidades de infelizes desencarnados, para os quais a caridade constituía lâmpada acesa, indispensável à transformação interior. Aqui, porém, via somente criaturinhas tenras que reclamavam de imediato, acima de qualquer outra medida, leite e pão, primeiras letras e bons conselhos, né? Valéria, assim, o dispêndio de tanta energia de nossa esfera, mesmo assim a dedicada colaboradora, apreendendo minhas indagações íntimas, ponderou. Cumpre-nos reconhecer, todavia, que esta obra não se dedica exclusivamente às necessidades do estômago e do intelecto da infância desamparada. Os imperativos da evangelização preponderam aqui sobre os demais. Para infundir espiritualidade superior à mente humana, urge aproveitar realizações como esta, já que é muito difícil obter espontâneo arejamento da esfera sentimental. É, é como a casa de Fabiano, né? Faz a mesma coisa, né? Então, por aqui a gente pode ter uma noção de como é que funciona o nosso centro. Fala, Leila, pode falar. Não, é como a Casa de Fabiana Aide sempre fala, né? Que a gente tem que visar sempre o espiritismo ali, é orientar espiritualmente nesses trabalhos, é o principal, né? A principal meta da casa. Isso. Claro que depois o alimento, se há a possibilidade, naturalmente, mas é se preocupar muito com esse alimento espiritual, né? E com as crianças é mais difícil, como aqui está falando, né? E também de ter trabalhadores para esse cuidar, Para para trabalhar na ajudá-lo, né? evangelização, né? Só sempre comenta, né, que falta gente, né, para isso. Sempre falta gente, não tem jeito, sempre falta. É. Mas vamos lá. Valemo-nos da casa venerável em seus fundamentos de solidariedade cristã como núcleo difusor de ideias salutares. A fundação é muito mais de almas que corpos, muito mais de pensamentos eternos que coisas transitórias. O diretor, o cooperador e o abrigado, recebendo as responsabilidades inerentes ao programa de Jesus, instintivamente se conversem nos instrumentos vivos da luz do mais alto. Satisfazendo necessidades corporais, solucionamos problemas espirituais, entrelaçando deveres e dividindo-os com os nossos irmãos encarnados. No setor de assistência, conseguimos criar bases mais sólidas à semeadura das verdades imorredoras. Realmente, as outras escolas religiosas não se esqueceram de materializar a bondade em obras de alvenaria. A Igreja Católica Romana dispõe de institutos avançados sob o ponto de vista material, abrigando a infância desfavorecida. Entretanto, aí as concepções espirituais não se desenvolvem, acanhadas que ficam nos moldes tirânicos dos dogmas obsoletos, que diga o Papa. O trabalho, pois, na maioria dos casos, circunscreve-se aos simples armazenamento de pão efêmero. As igrejas protestantes possuem, por sua vez, grandes colégios e congregações distribuindo os valores educativos com a juventude. Todavia, suas organizações se baseiam quase sempre mais na letra dos conceitos evangélicos que nos conceitos evangélicos da letra. Irene sorriu, fez ligeiro intervalo e continuou. Não desejamos menosprezar os serviços admiráveis dos aprendizes do Evangelho nos variados campos religiosos.
todos são respeitáveis se elevados a efeito pelo devotamento do coração. Desejamos apenas destacar os valores iluminativos. Nos primórdios da obra cristã, não faltavam prestigiosas providências da política imperial de Roma, a fim de que os famintos e esfarrapados recebessem trigo e agasalho, e até mesmo preceptores seletos, filiados a famosos centros culturais de gregos e egípcios. Porém, no intuito de incentivar a obra de legítima iluminação do Espírito, Simão Pedro e os companheiros de apostolado obrigaram-se a longo programa de socorro aos infortunados de toda sorte. Nem todos os seguidores do Evangelho procediam das altas camadas sociais do judaísmo, como Gamaliel, o venerando rabino cujo intelecto desenvolvido encontrou o mestre. A maioria dos necessitados entraria em contato com Jesus através da sopa humilde ou do teto acolhedor, lavando leprosos, tratando loucos, assistindo órfãos e velhinhos desamparados. Os continuadores do Cristo davam trabalho a si próprios, dedicando-se aos infelizes, esclarecendo-lhes a mente e ofereciam lições de substancial interesse aos leigos da fé viva. Como não ignoram, estamos fazendo no Espiritismo evangélico a recapitulação do cristianismo, né? Então, uma coisa para deixar claro é que a disposição hoje dos centros espíritas, né, ele remonta ao início do cristianismo, na época de Jesus, né? Então, essa é a grande diferenciação que existe hoje, né? Os centros espíritas, eles são exatamente como eram o cristianismo nos seus primórdios. O padre Hipólito aprovou, benévolo. Sim, inegavelmente, precisamos estimular a formação de serviços que libertem o raciocínio para voos mais altos. Dentro do nosso esforço, prosseguiu Irene, com lhaneza, o imperativo primordial consiste na iluminação do espírito humano com vistas à eternidade. Esse é um grande problema das outras religiões, né? Não preparam convenientemente as pessoas para o desencarne e não tem muito esse sentido de eternidade, né? Fica meio vago o sentido de eternidade para as outras religiões. Mas, tudo bem, né? Vamos lá. Urge, no entanto, compreender que para a obtenção do desiderato é imprescindível fazer alguma coisa, onde todos analisam, admiram ou discutem, não se levantam obras úteis para testar a superioridade das ideias. Por isso, nossos mentores da vida divina apreciam o servo pela dedicação que manifeste a responsabilidade. O necessitado, o beneficiário, o crente e o investigador virão sempre aos nossos centros de organização da doutrina. E toda vez que exercitarem o serviço cristão pela mediunidade ativa, pela assistência fraterna, pelos trabalhos de solidariedade comum, quaisquer que sejam, apresentam caracteres mais positivos de renovação, porque a responsabilidade, na realidade do bem, voluntariamente aceita, transformam-os em traços animados entre dois mundos, o que dá e o que recebe, né? Então, uma coisa que a gente sempre pode colocar é que a maioria das pessoas não tem mediunidade ostensiva, né? Então, ficam imaginando que não estão cooperando ou trabalhando, né? Mas desde que a gente se engaje em qualquer trabalho no centro espírita, nós já estamos nos renovando, né? A ajudar na sopa, ajudar numa evangelização, ajudar no trabalho, qualquer tipo de trabalho dentro do centro, faz com que a gente já esteja dando passos importantes para
para que nós sejamos espíritos melhores. Agora, é claro que aqueles que têm a mediunidade ostensiva, esses também trabalham, mas isso não quer dizer que quem não tem a mediunidade ostensiva não esteja também evoluindo como espírito. Todos nós evoluímos como espírito. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Acho que não, né? Está bem facinho de entender. Então vamos lá. Como vem, a luz divina prevalece sobre a benemerência humana, porque esta, sem aquela, pode muitas vezes degenerar em personalismo devastador, compreendendo-se, todavia, que em qualquer tempo que a fé sem obra é irmã das obras sem fé, né? Então, quer dizer, a obra tem que ter um trabalho, né? É isso que ele está falando aqui. Quer dizer, a fé tem que ter a obra, né? Continuou Irene com sua brilhante argumentação, ensinando-nos vivaz a ciência da fraternidade e do entendimento construtivo. Ouvia, percebia acima de toda a preocupação individualista que a difusão da luz espiritual na crosta terrestre não é ação milagrosa, mas edificação paciente e progressiva. A casa de benemerência social sobre as águas pesadas do pensamento humano funcionam como grandes navios de abastecimento à coletividade faminta de luz e necessitada de princípios renovadores. Passei a ver o estômago dos pequeninos em plano secundário, porque era a claridade positiva do Evangelho que inundava agora minha alma, convidando-me à contemplação feliz do futuro maior. Caíra a noite e continuávamos em companhia da estimada irmã que nos apresentava a instituição, comentando com oportunidade e sabedoria o salutar programa. Observamos os serviços espirituais que se preparavam ante a noite próxima. Aqui eram cuidadosamente preceptoras desencarnadas que reuniam as crianças nos momentos de sono físico e ensinos benéficos. Acolá eram benfeitores diversos a buscarem irmãos para experiência e dádivas preciosas nos círculos de nossa movimentação. Refundi minha apreciação inicial, enxergando mais uma vez naquele instituto abençoada escola da espiritualidade superior, pelo ensejo de semeadura divina que proporcionava aos missionários da luz, né? Então a gente vê que o plano espiritual está sempre trabalhando em nosso favor, sempre, né? A única situação é que a gente precisa permitir que eles trabalhem para nós, né? Que muitas vezes a gente, com as nossas atitudes, acabamos barrando essa situação, porque, vejam, lá no plano espiritual, a única coisa que eles têm que fazer é nos auxiliar. Então, nós precisamos entender isso e permitir que eles se aproximem da gente, né? Através das nossas atitudes, do nosso estudo e da nossa própria evangelização. Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Acho que não, né? Então vamos lá. Decorrido longo tempo, já à noite fechada, o assistente Jerônimo convocou-nos ao serviço. Irene acompanhou-nos à câmara de Adelaide, onde o nosso dirigente se encontrava em conversação com outros amigos. Foi breve nas determinações. Após ouvir a nova amiguinha que se colocava à nossa disposição para qualquer concurso fraterno, recomendou a Luciana e Irene trouxessem a irmã Albina, ao passo que o padre Hipólito e eu deveríamos conduzir Dimas, Fábio e Cavalcante, aquele compartimento de onde seguiríamos para a casa transitória de Fabiano em excursão de aprendizado e adestramento. Ambos os grupos partimos em direções diversas, utilizando a volitação com maestria. Hipólito interrogou-me bem-humorado. Todos sabem o que é volitação, né? Ou seja, o espírito pensa onde ele quer ir e ele se transporta pela velocidade do pensamento, tá? Já participara você de serviço igual ao de hoje? Confessei que não, rogando-lhe esclarecimento. É fácil, tornou.
Os que se aproximam da desencarnação, nas moléstias prolongadas, comumente se ausentam do corpo em ação quase mecânica. Os familiares terrestres, por sua vez, cansados de vigílias, tudo fazem por rodear os enfermos de silêncio e cuidado. Desse modo, não é difícil afastá-los para a tarefa de preparação. Geralmente, estão hesitantes, enfraquecidos, semi-inconscientes, mas nosso auxílio magnético resolverá o problema. Conserva-nos nas extremidades, segurando-lhes as mãos e impulsionando-os por nossa energia. Volitarão conosco sem maiores impedimentos. Recebi a explicação com interesse. Em breve penetrávamos a modesta residência de Dimas. Aliviado por injeção repousante, não encontramos dificuldade para subtraí-lo à atenção dos parentes. Notando-nos a presença, sondou-nos a disposição fraterna e perguntou: Ó, meus amigos, será hoje o fim? Como tenho suspirado pela libertação. Não, meu caro, acentuou o Hipólito, sorrindo. É preciso tolerar mais um pouco. O descanso, porém, não tardará muito. Venha conosco. Não temos tempo a perder. O ex-sacerdote recomendou-me tomar a dianteira e, de mãos dadas os três, rumamos para o rio em busca da moradia de Fábio. Não se registraram obstáculos, e em reduzidos instantes, tomamo-lo à nossa conta. O companheiro ligou-se prazeroso à pequenina caravana. Ia tomar o caminho do hospital, de modo a procurar o terceiro, quando Hipólito ponderou. Não convém conduzir todos de uma vez. Cavalcante permanece em grave desequilíbrio, exigindo cooperação mais substancial. Em vista disso, buscá-lo-emos na segunda viagem. Lembrando-lhe os desvarios, não tive recurso senão concordar. De regresso à Câmara de Adelaide, encontramos os demais à nossa espera. Irene e Luciana haviam trazido Albina para os trabalhos preparatórios. Sem perda de tempo, demandamos a grande casa de saúde em busca de Cavalcante. Hipólito adivinhado. O doente mostrava-se muito aflito. Bonifácio, ao lado dele, cooperava devotamente conosco para desprendê-lo temporariamente do corpo oprimido. O enfermo, no entanto, se deixara tomar por horríveis impressões de medo, dificultando os nossos melhores esforços, né? Então, veja, quando a gente se depara com alguém da família da gente, ou algum amigo que está para desencarnar, ou que a gente vai fazer aquela visita no hospital, a pessoa está em coma, a melhor coisa a fazer é a prece, né? Para que o espírito entenda a situação que ele se encontra, tá? Após trabalho ingente de magnetização do vago e seguida a administração de certos agentes anestesiantes destinados a propiciar-lhe brando sono, retiramo-lo do corpo que permaneceu sob os cuidados de Bonifácio. Em minutos rápidos, punhamos-nos de regresso. Com a aquiescência de Jerônimos, alguns amigos dos enfermos acompanhar-nos iam à casa transitória. Dos 5 doentes, Adelaide e Fábio eram os únicos que revelavam consciência mais nítida da situação. Os demais titubeavam, enfraquecidos, baldos da noção clara do que ocorria. O assistente organizou a corrente magnética, tomando posição guiadora. Cada irmão encarnado localizava-se entre dois de nós outros, almas libertas do plano físico, mais experimentadas no campo espiritual. Então, quer dizer, eles ficavam, o encarnado ficava sempre no meio de dois desencarnados para fazer a caminhada, né? De mãos entrelaçadas para permutar energias em assistência mútua, utilizamos inten, inten, intensivamente a volitação, ganhando alturas. Bom, eu tenho medo de altura, não sei como é que vai ser quando chegar a minha vez, hein? Adelaide e Fábio, algo habituados ao desdobramento, assumiram discreta atitude de observação e silêncio. Os outros, porém, comentavam o acontecimento em altos brados.
Ó grande Deus, exclamava Albino, rememorando passagens bíblicas, estaremos nós no glorioso carro de Elias? Cada um pensa de um jeito, né? Dai-me forças, ó Pai de misericórdia. Expressava-se Cavalcante em alma opressa. Falta-me a confissão geral, ainda não recebi o viático. Ó, não me deixeis enfrentar os vossos juízos com a consciência mergulhada no mal. Então, quer dizer, cada um vai de acordo com o que aprendeu. Suas rogativas sensibilizavam-nos os corações. Dimas, por sua vez, balbuciava exclamações ininteligíveis entre assombro e inquieto. Atravessada a região estratosférica e a ionosfera, surgia-nos à vista, apresentando enorme diferença. Deixa eu ver quanto tempo falta. Por causa do afluxo intenso dos raios cósmicos, em combinação com as emanações lunares. Espantado, Dimas perguntou em voz alta: Que rio é este? Ah, tenho medo, não posso atravessá-lo. Não posso, não posso. O impulso magnético inicial, fornecido por Jerônimo, era, no entanto, excessivamente forte para sofrer solução de continuidade, ante tão débil resistência. E o grupo avançou, avançou sem recuos, até que, muito além, alcançávamos o asilo de Fabiano, onde a irmã Zenóbia nos acolheu de braços carinhosos. Concentrávamos todos nós, os componentes da missão socorrida, os enfermos e os 6 amigos desses últimos detentores de elevados conhecimentos. Era a pequena sala posta à nossa disposição. Gotuso, por gentileza, aplicou vigorosos recursos fluídicos em nossos tutelados, que os receberam como crianças incapacitadas de imediata julgamento, exceção Adelaide e Fábio, que se mantinham cônscios do fenômeno, né? Então, cada um é de um jeito, né? Não tem como saber. Em seguida, o prestimoso Jerônimo tomou a palavra e dirigiu-se a eles, comentando: Amigos, o concurso desta noite não se destina à cura do corpo grosseiro, posto agora à distância pelas necessidades do momento. Tentamos revigorar-vos o organismo espiritual, preparando-vos o desligamento definitivo, sem alarmes de dor alucinatória. Devo confessar-vos que, retomando o vaso físico, experimentareis natural piora de vossas sensações, agravando-se-vos a tontura, porque os remédios para a alma, na presente situação, intensificam os males da carne. Certificai-vos, portanto, de que as providências desta hora constituem ajuda efetiva de libertação. De retorno ao antigo ninho doméstico, encerrada esta primeira excursão de adestramento, encontrareis mais tristeza no terreno da crosta, mais angústia nas células físicas, mais inquietude no coração, porque a vossa mente, no processo das recordações instintivas, terá fixado com maior ou menor intensidade o contentamento sublime desse instante, né? Então, vocês vejam que tanto para a gente reencarnar quanto para a gente desencarnar, sempre existe a assistência dos espíritos. Por isso que eu falo, eles não param, né? Eles estão sempre trabalhando por nós. Preparai-vos, pois, para vir até nós. Solucionai os derradeiros problemas terrestres e confiai na proteção divina. Logo após, verificou-se breve intervalo, durante o qual permaneceríamos à vontade. O assistente fora rápido nas explicações, esclarecendo-nos que condensava os assuntos em curtas sentenças, atendendo à incapacidade mental dos benfeitores impotentes ainda para penetrar no sentido das longas dissertações. Com efeito, os companheiros recebiam parcialmente o alentador aviso. Eram atingidos pelo socorro magnético positivo, mas a ideia que faziam do acontecimento era muito diversa entre si. Eu acho que eu vou parar aqui, viu? Porque senão depois não vai. Eu vou parar aqui no
Senão, de qualquer jeito, não vai ter muito sentido na hora de continuar. Mas senão vai entrar em assuntos que depois não. Rafa, tá aí, Rafa? Cadê o Tô Rafa? aqui, tô aqui, tô Aí. aqui. Você chama a segunda Tô aqui. sessão? Chamo, chamo. Então, pessoal, vamos para a segunda parte, embora não tenha nada programado, mas a gente pode bater um papo sobre essas situações ou alguma coisa que vocês queiram, tá? O Vitor está. Eu tenho um tema aqui que eu queria falar. Ah, então pode ser, então, Rafa, Perguntar, né? Não falar sobre, é pode perguntar. colocar em prática. Então, vou encerrar aqui, tá? Vamos, quem puder ficar na segunda parte, ótimo. Quem não puder, foi um prazer ter vocês aqui. Espero vê-los amanhã na sessão. Então, vamos agradecer a Deus e a Jesus por estarmos aqui presentes nesse momento e agradecer pela oportunidade do aprendizado. Cada um de nós é um aprendiz da doutrina espírita, que vai nos levar a parâmetros de vida muito mais elevados do que antes do que conhecíamos a doutrina. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, até já, pessoal. Vou encerrar aqui. Encerrando.